Sim. Breno, e aproveitando assim, pô, você é jovem, né? Eu já tô com meus quase 40. Sério? Tô com 37, vou fazer 38. Ah, mas você tá bem, velho. Você tá bem, mano. Valeu, obrigado. Breno, day trade, cara, você citou aí no meio da gente estar conversando aqui. O que você acha das operações day trade? Muitos jovens também começando, né, a entrar nesse tipo de operação. É, O que cara, você acha disso daí? acho que depende de como a gente olha pra coisa, assim. Existe até uma pesquisa lá do FGV com o IBGE que mostra que acho que 0,5% das pessoas que fazem day trade só ficam no lucro. Mas eu acho que isso daqui pode até ter um pouco errôneo, tá? Porque, assim, a gente conhece, todos nós, traders que são pessoas competentes, que são qualificadas e que ganham dinheiro com isso. Mas tem uma diferença. Eles usam trade como profissão. Ou seja, eles não são médicos e traders. Eles não são alguma profissão X e traders. Os caras ficam acompanhando o mercado, velho. Eles têm informação, eles conversam com as empresas, eles têm um relacionamento muito forte. Eles têm uma relação de causalidade muito clara na sua cabeça para saber quando o milho cair, o que isso vai impactar. Cara, macroeconomia é mole para esses caras. Então, aí eles conseguem ganhar dinheiro com isso. Se você quer ganhar dinheiro rápido, e você está fazendo outra coisa com a sua vida, provavelmente você vai entrar para a estatística, que é, né, 99,5% das pessoas que querem fazer day trade ficam no prejuízo. E a média desses 0,5% das pessoas que ficam no lucro ganham o mesmo que um motorista de aplicativo. Ou seja, muito mais seguro você ser um motorista de aplicativo do que você ganhar o mesmo sendo trader, né? Porque pelo menos o carro ali você tem para você dar uns rolês. Não, sabe que eu tinha. Eu até conto essa história. Eu tenho uma amiga que é da igreja e ela decidiu mudar de profissão. E tudo bem. Carol, eu vou mudar, vou trabalhar. Eu falei, mas o que você pensa em fazer agora? Ah, eu vou fazer day trade. Tudo bem, mas a pessoa nunca mexeu com aquilo. E eu falei, toma cuidado. Por quê? Porque às vezes ela vê aquela ilusão. Ah, fulano ganhou muito dinheiro, tal, tal, tal. E foi o que o Breno falou mais uma vez, pessoal. A gente fala muito aqui sobre isso de day trade. Tem que ter estratégia, tem que ter muito conhecimento. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Então, eu fiquei preocupada com ela. Falei assim, cuidado, porque depois não vai pedir para Deus ajudar, a gente tem que saber o que está fazendo. Uma das coisas que eu acho importante a gente falar também é que todo mundo erra. A verdade é que todo mundo já acertou e todo mundo já errou. Para você, Breno, qual foi o seu maior erro? Ou maior, assim, que você falou, puxa vida, eu errei aqui, eu poderia ter não errado na sua parte aí de investidor? Tá, foi o primeiro investimento que eu fiz. Eu nunca tinha entrado na Bolsa de Valores. Eu coloquei, acho que, R$ 10.000 em Sinqia. Né? Na época era Senior Solution ainda. SNSL3. Né? Depois virou SQIA3. E, como eu falei, meu pai não deixou muito dinheiro para mim. Então, R$ 10.000 era uma parte muito grande do dinheiro que ele tinha deixado. E aí, o que aconteceu foi... A parada começou a cair. Demais. Começou a cair. Eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, a primeira experiência que eu tô tendo com Bolsa é essa. E o que eu fiz? Fui ver a carteira do Thiago, né, do Nigro, e ele tinha comprado, né, Senior Solution naquele momento. Eu falei, vou comprar também, porque o cara já é bom, estudou pra caramba. E nesse momento eu tava assim, começando a aprender sobre investimentos. Então, eu não tinha muito senso crítico. Mas o que eu aprendi foi, irmão, eu preciso entender o que eu tô fazendo. E se eu tô começando algo que eu não sei, eu preciso ir com calma. Eu não preciso ser emocionado a ponto de, por exemplo, ter a preocupação que você absolutamente de forma pertinente teve com a sua amiga, dela acabar perdendo dinheiro que ela não pode perder. Então, acho que a gente precisa dar esses passinhos de formiguinha, seja entrando na bolsa de valores, seja começando qualquer coisa nova, porque o medo do desconhecido é algo que existiu durante toda a humanidade, está meio que entranhado nas nossas ligações neurais aqui. Você vai fazer uma exploração de navegação para um continente novo, você vai ter medo achando que tem hidra, que tem dragão, que tem monstro, que tem um monte de coisa no meio do caminho. Toda vez que a gente não sabe o que fazer, quando acontece um outcome que a gente não esperava, a gente fica desesperado e não é legal. Não é um sentimento bom e é absolutamente evitável, sabe? Então, esse foi, de longe, esse maior investimento, esse foi o maior erro que eu tive nos investimentos. Depois disso, sempre quando houve crise, por exemplo, quando eu estava no ano passado, Bolsa de Valores, eu cheguei a perder R$ 200.000, assim, sabe? E tudo bem, beleza, caiu 50%, irmão, vambora, tô capitalizado, quero comprar, é nóis, pô. Tudo certo. Tive muito mais medo quando eu perdi R$ 1.000 e poucos, porque sim que se desvalorizou, do que quando perdi 200 e pouco na bolsa. Até porque hoje, se você for considerar a estratégia usada naquele momento, ano passado, pode gerar muito mais frutos do que isso hoje, né? Com a bolsa de volta a 100 mil pontos. Agora, Breno, para aquele iniciante, né, que está começando agora, e ele quer entrar na bolsa, quais são os setores que você acha que são mais interessantes para o cara que está começando agora, quer ir devagar, né, vai pisar ali devagarzinho? O que você acha? Acho que a gente precisa diversificar. Então, assim, primeiro,
seria assim, os setores que são interessantes são aqueles que a gente tem um prospecto de no futuro eles continuarem lá, setores perenes, né? Por exemplo, você acha que o setor bancário vai existir daqui a 20 anos? Sim. Pô, beleza, então pode ser que para você faça sentido você ter uma parte do seu patrimônio exposta ao setor imobiliário. Você acha que o setor de energia vai existir daqui a 20 anos? Sem dúvidas. Pô, provavelmente, melhor ainda se forem empresas que querem poder trazer energia sustentável, né? E não só ficar queimando petróleo. Então, pode ser que faça sentido você ter isso na sua carteira também. No caso, eu acho que a gente deveria olhar para empresas que são absolutamente indispensáveis nesse longo prazo, como, por exemplo, desenvolvimento de inteligência artificial, como, por exemplo, biotecnologia, as empresas que usam a sua condição para fazer transgênicos, para aumentar a produtividade de safras, de colheitas, até da vida humana, para a gente ter mais longevidade, para curar doenças, sistema de saúde. Pô, olha só, a gente está passando por um período de terceira fase da revolução demográfica, da transição demográfica. O que que significa? A nossa pirâmide etária, ela está deixando de ter um formato de pirâmide, ou seja, a base sendo pessoas novas e o topo pessoas velhas, né? E ela está começando a ter uma configuração um pouco mais quadrada. O que que isso significa? Que a gente está conseguindo fazer com que pessoas mais velhas vivam mais. Só que a galera que pode ter filho hoje está querendo ter menos filho. Então a gente vai passando por essa fase de transição onde a pirâmide ela vai se invertendo. E quanto mais gente velha tem, mais cuidado elas precisam. Será que faz sentido você ter o setor de saúde na sua carteira também, para você conseguir atender toda essa população? Putz, pode ser que sim. Agora, vamos dizer que você... Não, Breno, eu gosto de diversificar, irmão. Vou investir no setor de máquinas de datilografar. Tipo, beleza, será que a gente consegue ver 20 anos para frente há realmente um mercado forte de pessoas que se preocupam com isso? Sim, talvez não. Então, acho que o limite da diversificação acontece quando a gente consegue ver isso para 20, 30 anos para frente. E aí, são setores bons para a gente diversificar nosso dinheiro.